E aí, pessoal, eu sou o Caio Bom Falar e sejam muito bem-vindos ao Rotina Quest, o podcast do Rotina de Mestre. E hoje estamos aqui com um convidado mais do que especial, esse grande cara aqui, referência no Brasil no quesito ilustração, arte de RPG e tantas outras coisas que a gente vai conversar um pouquinho. Ricardo Mango, se apresente, meu consagrado. E aí, Caio, beleza? Pessoal do Rotina de Mestre. Eu sou Ricardo Mango e sou desenhista de RPG e principalmente mangaka, né? Eu escrevo mangás e é isso aí. Tô há quase uma década fazendo ilustrações para livros, jogos e mangás. Legal, cara. Eu conheci seu trabalho há bastante tempo, eu estava até falando um pouquinho aqui antes do episódio, que foi justamente fazendo uma comissão, né, de RPG que eu pedi pra você e desde então eu te acompanho. Isso é mais ou menos desde 2021, 22. Mas, cara, eu sempre gosto de abrir esses episódios especiais que a gente fala com convidados, querendo entender um pouco assim o começo de carreira, né? Porque, querendo ou não, é, o trabalho de um artista é um pouco difícil no Brasil, né? Você ter ainda mais sendo independente. E, cara, fala um pouquinho pra gente como começou, de onde veio essa ideia sua, quero colocar isso pra frente, qual foram os primeiros passos aí? Cara, eu desenho desde pirralho, né? Na verdade, eu sempre quis fazer histórias, né? Desde que eu assisti Cavaleiros do Zodíaco pela primeira vez, eu queria fazer histórias. E por acaso eu já acabei, porventura, aprendendo a desenhar no processo. Hum, e aí foi isso, com a adolescência, desde criança eu já sabia que eu queria fazer isso, só não sabia muito o caminho. Então eu fiz curso de desenho na Casa de Quadrinhos, comprava um monte de revistas, desenho, publica mangá, vários tutoriais de revistas tutoriais da escala, né, de como aprender a desenhar, e fui aprendendo no processo. E até me encontrar o meu nicho, que acabou virando, né, até hoje é o que eu faço mais ilustrações para RPG. Né? Mas no meio da década passada, começo da década passada, eu fazia muita ilustração, por exemplo, retrato, de Legal. casamento, namorado, fazia tudo que logo, fazia essas coisas. Uhum. Até eu começar a levantar a grana fazendo hoje, que é ilustração, concept art, ilustração e mangá, que é o que eu mais faço. É, no caso, eu não entendo muito, tá? Até um pouco leigo, até peço pra você me detalhar um pouco mais, assim, nesse caso. Mas você foi. Como foi essa parte de desenvolver o seu próprio estilo artístico? Quais referências você foi buscando? Tinha alguém que você gostava mais? Ah, como que funciona? Eu gosto mais desse traço, eu tento fazer ele, e aí eu puxo um pouco mais pro meu. Como que funciona isso? Ah, a grosso modo eu vou copiando os caras que eu acho legal, tá ligado? Então, originalmente, eu lembro quando criança eu copiava muito os Cavaleiros do Zodíaco, Sansei. Cara, é bom demais, né? Cavaleiros, nossa senhora, velho. Eu adoro Cavaleiros, velho. Aí depois Dragon Ball. Aí com RPG especificamente, o primeiro cara que eu começo a copiar muito, a primeira ilustração que eu lembro, eu tinha que achar ela, cara. A ilustração foi WoW, que a galera falou: caramba, esse cara tá aprendendo a desenhar. Eu lembro que eu levei na escola, tinha uns 12, 13 anos, e eu copiei do Tormenta. Eu copiei muito o estilo do André Vaz, o Tormenta da terceira edição. E aí eu fiz uma ilustração do Thor Iron Fist enforcando um elfo no lápis, com machura pra caramba. Ali acho que foi o primeiro cara assim que eu copiei e comecei a entender um pouco a lógica de como desenhar conceito de RPG. Eu lembro quando eu comecei a mestrar RPG do D&D terceira edição, eu comecei a copiar muito o Todd Lookwood. Eu peguei uns macetes de como fazer itens, né, armaduras. O Todd Lookwood, acho que ele é o principal artista da terceira edição do D&D, do 3.5. E, cara, o 3.5, terceira edição, ele tem um estilo artístico muito específico que começa a ficar mais realista, mas na parte prática. Então, você abrir a terceira edição, você abrir, sei lá, o capítulo sobre aventuras, o negócio, tinha tipo um crânio de um dragão, umas tabelas, umas coisas assim. Não era só ilustrações bonitas, coloridas de aventureiros fazendo coisas. Tinha coisas meio cotidianas, os caras acendendo uma fogueira. Tinha muito isso, pô, as panelas, as cordas.
E eu falo isso muito para ilustrador que quer aprender. Eu falo, cara, você tem que aprender a fazer fivela. Por quê? Porque é uma coisa que tem muito. Se você desenha RPG, você vai ter que fazer muita fivela. Sério, porque toda armadura. Mas essa é a diferença entre um cara que faz um personagem de RPG meia bomba, ele faz com uma armadura meio desconexa, meio. Só são os pedaços, tipo, meio. Como se fosse, sei lá, um Medabot tem muito cara que desenha assim, cara, que ele não pensa a lógica de como vai ser a barba, de como vai fazer a trança da barba do anão, Uhum. colocar uma presilha. Esses detalhes fazem diferença com um pouquinho de storytelling. E o primeiro cara que eu vi fazendo isso muito, muito bem foi o Todd Luckett, o D&D terceira edição. É porque senão parece um pouco que é Super Bonder, né? O cara tipo, junta com seus pedaços de Lego, nada prende, nada junta, né? Não faz Tem sentido, cara. personagem, tem isso. Então eu falo saber fazer fivela, fazer o personagem encaixar, parecer um pouco mais ser um pouco não realista, mas verossímil semi-grounded, né? E aí, a partir de 2000 e mais pro a minha vibe mais pro estilo atual, é muito copiado do copiado é foda de falar, né? Inspirado no Não. Shunya Isso. Yamashita, que é um concept artist de RPG. Não de RPG, na verdade. Ele só faz ET, né? Mas ele já fez, acho que tem um artbook aqui dele, mas ele Legal. fez pra Tekken, pra Final Fantasy, é o cara que tem o estilo que eu Nossa. mais gosto, assim. E Tekken é da hora, né, cara? Nossa senhora, tem. Nossa, é muito Mas artístico acho que mesmo. de 2010 pra cá ele só faz praticamente arte de ET, de boneco, aquelas bonecas meio sensual, que o pessoal mais foca nesse Uhum. conceito de arte. Olha a Ana e a Nina. Nossa, que legal E isso. se olhar assim as poses, cara, é a minha maior influência hoje, pra a maneira como construir o personagem. E isso que eu ia te perguntar até, novamente, já também entrando até um pouco em como funciona meio que o seu processo criativo, sabe? Você estuda anatomia no começo, luz, sombra, e aí você vai construindo isso junto. Eu sei que depois de um tempo talvez fique um pouco automático, mas como que funciona esse seu processo? Desde quando você recebe, o que você estuda, o que é legal, o que não é? Como que funciona para você? Cara, eu geralmente. Não, estudar anatomia, essas coisas eu não faço. Eu já estudei demais. Nada, nada. O que eu faço é geralmente eu mando um questionário para o cliente. E como eu já fui mestre de RPG durante muito tempo, eu sei meio a lógica. Então o cliente já fala assim: ah, é, até coisas meio inusitadas, por exemplo, ontem mesmo eu publiquei uma arpia esqueleto druida de Tenebra. Então, uma personagem que era uma arpia que morreu e agora é um esqueleto todo cheio de roupa, mas cheio de roupa e uma máscara. Mas quando eu vejo assim a descrição, os itens, eu já se é clérigo de algum, segue algum deus, ou meio a temática, né? Se vai ser uma temática meio da floresta, ou meio dark, ou meio cavaleiro paladinozão com armadura pesada, você já consegue entender meio a lógica. Então, o que eu faço geralmente é passar só uns 10, 15 minutos olhando referências online. Olho o concept art de jogos, tento achar uns Pinterest, mais concept art de jogos que eu gosto de olhar. E aí eu monto um sheet de umas 5 referências. Geralmente o cliente também manda algumas coisas. Eu quero uma espada parecida com essa. Eu quero. Às vezes o cara tem outra comissão de outro personagem, de outra versão do personagem. E aí é isso. Eu coloco meu. Eu pego misturo essas referências e coloco minha personalidade e o que eu acho que vai ficar legal. Uma coisa que você faz que eu gosto bastante, até se você quiser falar como surgiu a ideia, não sei, mas eu lembro que quando eu pedi a arte da Kara pra você, que inclusive, agora que você comentou, me veio à cabeça, eu realmente preenchi um formulário mesmo, e eu tinha te entregado uma commission anterior pra ter uma noção de como que ela é também. Você faz a live, né? Fazendo o personagem da pessoa, que eu acho bem legal. E aí a pessoa vai dando pitaco, como você Não é gosta, bom o como que cara é? ficar dando pitaco quando você está desenhando, mas se o cara tá fazendo, se o cara aparecer lá, eu não vou negar, não vou falar, ô, cai fora.
Mas é legal você trabalhar com alguém falando, "Ô, muda isso aqui, sei lá o quê. Ao Eu não menos seja uma gostei coisa não, muito, velho, tira isso. ao menos seja uma coisa muito grosseira, que às vezes pode acontecer Aham. e até é legal que o cara vai poupar tempo, né? De se mandar e corrigir depois. Mas é chato demais um cara trabalhar e você ficar, ó, alguém ficar te dando cornetando. Mas qual foi a pergunta sobre o por que eu faço live? Não, não, era mais uma curiosidade, né? Não era nem uma pergunta, eu me confundi aqui, falei, era uma curiosidade que eu achava legal, mas uma coisa que eu também acho que eu queria saber um pouco mais de você é, beleza, você fez todas essas ilustrações, você começou, desenvolveu o próprio traço. Antes da gente entrar em Tormenta, que eu quero falar de Tormenta daqui a pouco, eu acho que é um momento importante da sua carreira e até pro meio, né? Nossa, eu tava com a pergunta linda aqui na cabeça, fugiu. Lembrei. Você falou que foi mestre de RPG há muito tempo. Me fala os seus sistemas favoritos e que você mais gosta. Acho que tem tudo a ver aqui. E que com certeza, além da 3.5 e 3.0 te inspiraram. Tipo, você jogou Tormenta, que é o que você fez? Quais outros você curte? Qual é a sua vibe? Eu comecei jogando 3DT, aprendendo, né? E depois eu joguei Diamond no Tormenta da terceira edição. Aí depois joguei D&D terceira edição. Ah, e no cenário de Forgotten Realms durante uma época, mas eu continuei, sei lá, jogando mais Tormenta mesmo. Joguei um pouquinho de Trevas, mas sessões, aquelas sessões que você faz uma, duas, e One shot, assim, né? Brincando ali. que não rola, não, nem com essa intenção, mas às vezes Vampiro, joguei uma ou outra, mas praticamente D&D D20, né? E barra no universo de Tormenta. É o que eu jogo mais, joguei mais, mestrei mais. Mas a maior parte das coisas que eu fiz foi mestrado, na verdade. Você ainda joga ou mestre hoje em dia ou não tá sem tempo hoje em dia? Não, não, não. As últimas vezes, ano passado, retrasado, eu tentei mestrar uma campanha em Tormenta cheia de aventuras desse que eu ilustrei, né, com a Jornada Heróica. Eu peguei o livro da Jornada Heróica e falei, vou mestrar para os meus amigos, só que os caras estão tudo com namorada e casado, aí tinha que colocar as mulheres no Ah, grupo. é complicado, né, cara? O cara tem responsabilidade e não quer jogar, né? Fica difícil desse jeito. Exato. O grupo rolou, sei lá, umas 6 sessões, acho que rolou até demais olhando para trás aqui, com sessões de casais, assim, né? Em que tinha É. cada player tinha a namorada também do lado, com o personagem delas. Pô, e assim, com E eu todo respeito às mestrando também, porque namoradas. eu tava também. E não dá certo, não dá certo. Felizmente não deu, tipo, nenhuma treta, mas, cara, a margem para dar merda, assim, é absurda se criando um grupo Meu, assim. e todo respeito às namoradas mundo afora, namorados, pessoal, mas é que assim, pô, você colocou alguém do relacionamento que às vezes não é na vibe ali, você já não vai jogar do mesmo jeito, sabe? Você não vai ter o mesmo flow, cara, não adianta. Não dá, não dá. Se eu começar a falar. Não deu muita treta, não. Mas, enfim, não vou falar. Tem gente que está casada, tem gente que vai ter filho em breve. É melhor. Vou deixar E para aí, baixo. mano, pior que é cada história, enfim. Me conta depois dos bastidores, off. E aí, cara, beleza. A gente passou por tudo isso. E aí, querendo ou não, você trabalhou com Tormenta. Como que foi esse começo, esse contato com a Jambô? Quando você. Eu sei que você tem a sua. Uma história publicada que é Califor, né? E tudo mais. Tem cinco Como que foi? volumes. Eu não li ainda, mas eu lembro. Nossa, que legal, cara. Me fala um pouquinho mais de toda essa vibe, como que foi. Tormenta, assim, eu sempre fiz muita ilustração, era consumidor de Tormenta, né? É meio louca essa história com o Califo, especificamente porque nesse rolê, eu lembro que na minha adolescência eu fiz um mangá de umas 4 páginas só, que chamava Flecha de Fogo, em que era no universo de Tormenta, contando a história dos Goblinoides e tal, mas era um teste, assim. E aí, posteriormente, sei lá, 15 anos depois, eu acabo trabalhando com a própria Jambô e faço, inclusive, as ilustrações internas do Flecha de Fogo do Leonel Caldela. Né? Eu tô vendo aqui. Mas a capa não é minha, mas as ilustrações internas são. Aí, o que acontece? Hum,
Mas como é que rolou o contato? Eu acho que o contato rolou primeiro com televisão e foi relacionado a mangá. Eu fui como em segundo lugar do concurso da Kodansha, em 2011. E aí, na época, eu acho que ele estava começando a fazer LED aqui. E aí eu cheguei, eu procurei um monte de gente online que eu não sabia, né? Eu falei, pô, cara, eu fiz one shot para uma editora grande do Japão, fiquei em segundo lugar, como é que eu desenrolo agora? Eu acho que foi assim que eu iniciei o contato com o Trevisan. Aí eu achei o Facebook dele e falei, cara, rolou isso, pá, você pode me dar uma moral, me explicar o que você acha que dá pra fazer? Basicamente, ele falou nada. Ah, sei lá, cara. Se vira aí, cara. Parabéns, boa, mas se vira aí. Mas ninguém sabia. Na época ninguém sabia, cara. É. E até hoje ninguém sabe direito, mas hoje tem mais caminhos assim. Hoje tem a comunidade. A rede social ajudou bastante, né? Tá bem maior hoje em dia do que naquela época também, né? E tudo mais. Mas não tinha muito know-how, assim, ninguém sabia como é que funcionava a indústria de mangás, como é que era a produção de mangás. Até hoje tem muita gente que não sabe, mas hoje, tipo, se você procurar informações, tem livros sobre. Tipo, tem o livro do Torishima, tem o do que foi a editora Shonen Jump, o livro do Araki. Mas né, teve um anime que ajudou muito, o anime mangá Bakuman, que ajudou muito a entender como é que funciona a indústria. Na época ninguém sabia, tipo, você mandava uma história, mas você não sabia como é que seria fazer a ponte. Uhum. E não só, eu acho Mas que. só pra complementar, Claro, claro, desculpa. por favor. Aí, eu não lembro quando, mas um ano, 2 anos depois, o Trevisan chegou para mim e falou, cara, a gente tá precisando de ilustração no site da Jambu, por um escudo, alguma coisa assim. Você topa fazer de teste? Eu falei, faço, lógico, tá coçando o saco, tá? Aí fiz. Aí eles curtiram, e aí eu fiz, acho que um tempo depois eu falei sobre publicar com eles. Eu comecei como quadrinista, isso que eu lembro. Eu fiz uma ilustração de teste. Aí eu comecei como quadrinista, fazendo Califor. E aí, com o tempo, quando precisava uma ilustração aqui ou ali, eles me pediam. Mas aí, quando começa a sair a Dragão Brasil, online, aí eles pedem uma capa para mim, que eu até lembro qual que é, foi de Senhor Porrada. E aí, que foi um orc clérigo do Deus da Guerra, de Kim. E aí, pô, eu acho que eles curtiram, mandei bem, tanto que eu passei, sei lá, uns 3 anos fazendo quase metade das capas do Dragão Brasil, eu fazia. Entre 2020 e 2023, por aí. Eu fiz muita capa para Dragão Brasil. Você que fez essa última de Tormenta também? O livro. Esses suplementos, Heróis de Arte, tudo foi você também ou não? Não sei. Eu tenho que olhar, porque tem muita ilustração. Porque tem ilustração que, às vezes, eu fiz muita ilustração, por exemplo, para live, Uhum. para Masmorra de Valkyria não, Arena de Valkyria. E aí eu não sei se eles utilizaram os livros, tem coisa que, tipo assim, que é a ilustração que eu faço para eles, mas eu não sei se vai ser num livro, entendeu? Entendi. Mas, mesmo Tormenta 20, quando eu peguei o Tormenta 20, eu sabia que eu tinha feito a ilustração dos deuses. Tem uma ilustração lá que eu não sabia que eles iam colocar no livro. Até uma que eu falei, caralho, vocês colocaram essa ilustração, eu não gostei dela, não, cara. Se eu soubesse que ia estar, me mandava que eu melhorava. Tem uma E lá que é pior, muito cara. famosa, cara. Eu falei, pô, Qual que é? Qual que é? Fala que eu quero saber, eu quero cara, fofoca. eu não sei, eu teria que pegar, cara. Mas se eu pegar aqui, eu acho. Pega aí, rapidão. A gente coloca o tempo, passando o tempo. É na página 214, foi por um ponto do Caldela, mas acho que ele gostou, acho que virou até capa da Dragão Brasil essa ilustração. Acho que nem era para ser para capa, mas é de O, o Deus da Guerra. Ah, inclusive uma pergunta que eu queria te fazer. Quando você fez dos deuses, né? As ilustrações e tudo mais. uhum. A Jambô que te dava. Eu quero que seja assim, 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 ou eles te davam mais ou menos como queriam e você tinha liberdade pra criar? Tem uma aqui, a nossa. É 350, se bem que eu tô lendo, tá até bonito. 356, capítulo 9, Além do Reinado. Boa, eu vou jogando tudo na tela aqui, pode ficar tranquilo. Beleza. Mas enfim. É, foi muito em cima da hora, porque eu não sei se o pessoal lembra, o Tormenta ele tinha muito atraso por causa da pandemia. E teve uma coisa. Eu não sei se eles sabiam na época. Agora eu acho que a Jambu tá mais safa em relação à publicação desse financiamento coletivo. Mas a impressão que eu tenho, pô, eu não sei se eu posso falar isso, mas sei lá, foda-se. Eu tenho a impressão que
eles não esperavam que ia bombar tanto. Então as coisas ficaram meio atropeladas, assim. Eu lembro que o desenvolvimento ficou meio atropelado. O rolê dos deuses, eu lembro que foi assim, papo, o dono da Jambô chegou pra mim e falou assim, cara, eu quero ilustração de Deus. Eu falei, isso é top? Eu falei, faço quanto vocês querem? Pra ontem? Eu falo, faço um por dia. Pode ser? Pode. Não preciso do brief? Eu falei, não, eu mestrei. Eu tava tão caótico que eu perguntei para um player, um cara que eu conheço, cara, quais são os deuses atuais? Porque eu acho que mudou o panteão e eu tô meio desatualizado. Não, caiu tal deus, esse outro subiu, pá, o Kim você não vai fazer, mas o Arsenal. Eu falei, beleza. Aí eu fiz do meu jeito, cara. Eles não passaram o brief, nem sei como é que passou, que tem uns deuses que deu uma interpretação. Assim, pô, dou todo o crédito pro Gui, tá ligado? Não deixa que ele respeitou minha visão. Acho que hoje em dia não passava daquele jeito, não. Porque eu quis fazer assim. Eu pensei na minha mente. Eu curto muito. Não sei se você já leu Sandman, o universo Eu sei qual que é, mas eu nunca li. Mas eu sei. lá do Neil Gaiman. Eu achava muito legal que os deuses e os perpétuos eles tinham interpretações de acordo com quem está vendo. Uhum. Então, eu parti dessa premissa, do tipo assim, o próprio Morpheus, que é o deus dos sonhos, o sonho, né? Ele tem um quadrinho que é muito bacana que chama acho, Sonho de Mil Gatos, que é como os gatos sonham com ele. Tem um livro, e ele é um puta gato preto gigante. Tem o livro Caçadores de Sonhos do Yoshikata Amano, que é uma interpretação completamente diferente. Então, cada artista dá meio que sua interpretação de como deveria ser esses deuses, essas entidades, né, os perpétuos. Aí eu fiz a mesma, eu parti dessa lógica. Então, aí a lógica que eu fiz com. Eu acho que até hoje foi uma das coisas mais legais que eu fiz para Tormenta. Muito legal. Eu parti da premissa que, como tem esse rolê de que os deuses de Tormenta eles podem ascender, né, você pode. O Arsenal Uhum. se torna um deus, o Thor no Fist se torna um deus. Eu queria passar da lógica de um player. Então eu pensei, cara, sei lá, o nível épico de um RPG começa a partir do nível 20. Eu pensei. E por isso que algumas pessoas até criticaram na época, e tudo bem, que não curtiu a vibe dos deuses que eu fiz, mas porque acharam que ficou muito over. Mas foi proposital. Tipo, eu pensei, Uhum. cara, eu vou pegar como se fosse um personagem desse Desse aspecto. tier, né? Desse patamar aqui e tudo mais. Não, não, desse aspecto isso vai ser depois. Desse aspecto, por exemplo, Calmir. Imagina um paladino da justiça. Eu vou pegar Uhum. ao invés do level 20, eu vou colocar ele no level 40. Eu vou imaginar Entendi. como é que seria esse. Então tudo foi isso. Então o Arsenal é muito over. Mas foi intencional. Megaloca, Deus monstro. Eu regacei de monte de monstro. A O massa. Haradak mesmo, que é o Deus da Tormenta, meu, bizonho, né? Que você olha e fala, caraca. Todos eu peguei a ideia do que eu imagino como é que seria um clérigo desse deus no nível mais over the top. Tá. Essa foi a ideia. Inclusive, uma curiosidade, eu tô olhando um aqui, que é o Kim, que, né, que é o, acho que é o antigo deus da guerra, se eu não me engano, não lembro se foi o Arsenal que derrotou ele. Eu olhando aqui, eu falei, meu, o Mango ou se inspirou no, no Guerra do Darksider ou no Arthas do WoW, porque, olha, parece muito. Qual é a ilustração do Kim? Você consegue dar o share na tela? Putz, eu não vou conseguir agora. Eu te mando o WhatsApp, aí eu coloco Pode aqui me mandar, pro. você sabe por quê? Porque provavelmente essa ilustração não é oficial. Esse é outro, Bom saber, porque. esse é outro problema. Ó, mandei pra Exato. você. Essa não é oficial. Eu me inspirei em Hum. quem? Eu achava que era no Arthas, do World of Warcraft, ou no Guerra, do Darkseid. Não conheço nenhum dos dois, Ah, mas então beleza, então eu tô prisão. deve ter sido em paralelo. Mas é isso é um problema que a galera começou a curtir tanto minhas ilustrações, porque o pessoal pede ilustrações. Por exemplo, se você. Eu chuto que hoje, se você pesquisar, sei lá, qualquer raça inusitada no Google com uma classe mais tormenta, vai aparecer uma ilustração minha. E a maior parte delas não são oficiais, são de players.
Isso aí foi um player que. Foi um commission de um cara que pediu os 3 deuses que eu não tinha desenhado. Esses são os Entendi. deuses. Ele pediu o Kim, o Ragnar e o Tauron. O Tauron ficou legal. O Tauron, se você pegar Tauron Ricardo Mango, vai aparecer 2 outros, porque 2 clientes pediram de versões diferentes do Tauron. Legal, legal, tô vendo aqui mesmo, Porque um realmente. foi para uma mesa em que ele pediu que acontece umas coisas e o outro pediu outro, entendeu? Então, a maior parte dessas ilustrações não são oficiais. Não, eu vou Eu saber. digitei aqui no Google Tauro Ricardo Mango e apareceu ilustrações que eu nem lembrava de notar. E aí, já que você falou mangá, vamos falar um pouquinho mais dessa parte, desse seu lado mangaka, né? Uhum. No caso, você comentou que você ganhou da Kodansha, que eu não manjo muito, eu até peço, talvez você explique melhor. Isso foi há anos atrás, né? Você comentou que era lá em 2012, 11, quando você Em estava 2011 começando e em, tudo. eu fiquei em segundo lugar do Morning International Comic Award, mas semana passada também eu fiquei em segundo lugar da Shueisha, né? E isso aí que eu ia entrar com o seu mangá, né? O Dusk Maiden, correto? É esse o Isso, nome? isso. Fala um pouco de Dusk Maiden. O que que ele é? Qual que é a premissa do mangá, da história? Fala um pouquinho pra gente sobre. O Dusk Maiden basicamente é meu take de Dark Fantasy inspirado no Brasil, tá ligado? Eu vou mandar uma imagem no seu. A maior inspiração do seu WhatsApp, mas basicamente isso aí. É uma escadaria, né? Muito bom, velho. Mas basicamente é essa a ideia. Desde que veio uma mistura de um monte de coisa. Assim. Já tem quase um ano que eu estava querendo fazer uma história de Dark Fantasy e experimentar um storytelling mais sutil, sem contar muito, deixar mais misterioso para o leitor, experimentar essa vibe. Eu já desenho um estilo mais RPGzão e tal, e aí eu parti de um monte, cara. Foi um brainstorm muito grande, assim, eu pensei em adaptar a Odisseia uma época, eu cheguei a pensar em adaptar a mitologia grega, no caso da Odisseia, né, mas fazer uma outra adaptação da mitologia grega, depois eu pensei em coisa meio francesa, meio Joana d'Arc, misturado com Corcunda de Notre Dame. Ah, aí eu cheguei até a cogitar fazer Dusk Maiden no universo de Tormenta e apresentar para Jambuca. Só que aí eu falei, cara, ia ser meio estranho. Os caras não vão querer um negócio que muda o lore, eu não vou ter liberdade para mudar o universo de Tormenta e tal. Aí eu falei, cara, eu vou fazer minha própria coisa aqui do meu jeito. No meu universo, vou criar meu universo aqui, que vai dar para dar meu próprio sabor, assim. Então, é aquilo, aí eu fiz. E a receptividade foi para fazer a revista, né? Que são 3 histórias, na verdade. Que é a Monte Manga Mango Magazine, que eu faço 3 mangás ao mesmo tempo, mensalmente. Que um outro é de comédia, que é os meus da Action Spirit, e outro é de fantasias, mais comédia, mais anos 90, mais inspirado em Dragon Ball e Dragon Quest, que é o Monsters Odyssey. Dusk Maiden está tendo a melhor receptividade, tanto de editor, da própria Shueisha, né? Ficou em quarto do ranking de popularidade, mas que é difícil, popularidade é muito complicado, mas ficou em segundo lugar do concurso. Na verdade, não ficou em segundo lugar, ele ficou em primeiro. Isso é meio complicado explicar. É porque os japoneses eles colocam assim: gold, silver e bronze, por exemplo. Aí você fala, o primeiro lugar é gold, o segundo é silver, pela lógica, o terceiro é bronze. Não, o gold, esses prêmios são qualitativos, não quantitativos. Em 3 anos e meio de concurso, quase 4, só teve 2 Gold Awards. Então, se eles acharem que tem algumas obras que mereçam ganhar 2 Silver, eles colocam. E tem vários meses que ninguém nem ganha nada. Não tem nenhum primeiro, não tem um Gold, Silver. Então, eu já tinha ficado com o Creators Award, que é equivalente a uma menção honrosa lá em 2022, desse mesmo concurso. E é muito comum, já ter vários brasileiros que ficaram com bronze, silver e tal. E agora eu fiquei com silver. Mas se eu fosse gold, ia estar publicando na Jump Plus online.
Mas é grande, é um big deal. É uma coisa muito. Pro cenário é muito grande, assim. Cara, só tem 6 capítulos, tá, até agora. Deve sair físico em breve. É, o que você quer dizer então que não é tipo um ranking, né? Tipo um pódio de primeiro, segundo e terceiro. É mais um. É um pódio, mas não precisa ter o primeiro, segundo e terceiro. Entendi, é isso que eu queria saber. É tipo assim, tem mês, é comum, o meu editor, o narrador do canal Narrativando, o Pedro, ele passou por um concurso de roteiros e que ficou em que os japoneses simplesmente decidiram que não ia ter ninguém. Tipo, eles fizeram E aí, concurso, tinha grana, tinha tudo, e aí quando liberaram, saiu o release, falaram, não, não tem, ninguém merece nem bronze, entendeu? tá, tá. Mas já vi concursos do Silent Manga, que é um concurso internacional bem tradicional, já rola há mais de 10 anos, já premiaram 2 Grand Prix, que é que seria equivalente a Bose Awards. Brasileiros se dão muito bem nesse Silent Award, porque não precisa ter falas. Então o cara pode escrever, fazer histórias sem. Ela é sem falas, né? Como é que não precisa? A regra é ser mangá, histórias curtas, sem falas. E aí eu. Novamente, né? É um pouco de leiguice minha, né? Então, bora. Mas, obviamente, fazer uma comissão e um mangá são coisas bem diferentes, né? Imagino eu. É, como que foi essa transição, sabe? Tipo, eu sei que você falou sempre leu muito, né? Sempre foi meio que o autor aí de mangaka. Então sempre foi natural ou você foi aprimorando? O que você falou, putz, esse aqui eu errei talvez no Smell Like the Shonen Spirit lá, mas esse aqui por causa disso eu acertei, sabe? Como que é? Essas maiores diferenças que eu digo. Ah, é muito diferente, porque o meu é desenho, né? É só ilustração. Uhum, Ilustração é fácil, é divertido. Tipo assim, depende da ilustração. Depende da vocação do cara. Eu gosto muito de desenhar personagem. Eu acho muito uhum. divertido. Falou. O, então eu curto fazer ilustração. Agora, mangá. Mangá também é muito fácil, na verdade. Você fazer uma história. É muito difícil você fazer bem. Isso Entendi. é um saco. Cada vez eu estou me divertindo menos em fazer história, quando mais descubro como. Mas porque você vê mais nuance, você começa mais a perceber. Ah, cara, esse personagem não deveria ter sido apresentado assim. O quanto mais técnico, mais difícil fica. Mas só escrever história, que o pessoal fala, escreva bêbado, revise sóbrio. A parte de você escrever é quase psicografada, assim, você faz uma coisa meio na loucura, como se estivesse divertindo mesmo, brincando, com uma criança brincando, inventando coisas. Mas na hora de revisar um saco, porque é uma parte técnica. Então você tem que olhar, caramba, como é que eu vou apresentar esse personagem? Geralmente, e muitas vezes, por causa do limite de página, online tem menos esse problema de limite de página, mas mesmo assim, é, um, é parecido com o futebol em relação a posicionamento, é um jogo de cobertor curto. Então, muitas vezes, quando você fala, não, tá faltando dar destaque nesse personagem para isso. Mas aí você vai lá e coloca uma página grande desse personagem expressando tal sentimento, mas aí você perde uma página do futuro. É uma merda isso. Isso é mais difícil. Então, isso que pra mim que eu queria que justamente você já respondeu, mas que pra mim deve ser a maior dificuldade, sabe? Passar esse sentimento, passar essa coesão, passar essa contar a história que você quer através do mangá, sabe? Acho que deve ser a vibe mais difícil mesmo. Sim, sim. E aí, às vezes, é meio complicado como eu posso dizer, às vezes fundamentos assim de escrita, do que funciona e o que não funciona. Por exemplo, eu tive com o Monsters Odyssey. O primeiro roteiro do remake que eu fiz ano passado no formato webtoon, eu cometi muito erro de amador, assim, o pessoal chama de lore dump. Uhum. Geralmente o pessoal começa a ler Senhor dos Anéis, fica muito empolgado. Aí eu comecei a história, sei lá, com uma das 20 páginas, 18, 17 era há muito tempo atrás, e começando o lore do mundo, e um monte de cena de ação foda, sem ter conexão com o personagem. O mangá é muito personagem, é muito você se identificar com o personagem.
Então tem Uhum. muito isso. Eu acho que, às vezes, erros de fundamentos e coisas que você, às vezes, você não percebe que não está funcionando. Entendeu? Só pra gente voltar rapidinho pra Dusk Maiden, só porque eu fiquei curioso, você falou que você misturou um monte de coisa, né? Tem muito do Brasil e tal. Mas eu digo assim, se eu, Caio, fosse apresentar o Dusk Maiden pra alguém, ó, vê porque a história é sobre isso. Sobre o que é o Dusk Maiden? Eu quero saber assim, tipo, o, o, o começo, como que eu vendo o Dusk Maiden pra alguém, sabe? Você consegue me trazer? Sei lá, Dark Fantasy, Elden Ring e Koichi. Não, brincadeira. Tem um cara, um cara comentou isso, nem tem Eti, tipo, a personagem é. Mas um cara comentou isso, eu achei uma boa descrição. Assim. Eu achei que é apelativo, é bom, funciona. Eu não sei, cara, porque tá, é uma história, é um Dark Fantasy de, com uma mulher protagonista em que ela tá subindo uma torre, e até agora no capítulo 6 ela não começou a subir, mas enfim, em busca de vingança. É uma história bem. Arquetipicamente ela é bem simples, assim. Não é muito complexa, mas conforme vai lendo, o leitor vai percebendo as nuances. E acho que o pessoal ainda não está percebendo muito, exceto quem eu converso mais, o pessoal que eu faço live, mais nuances de abrasilidade, né? Que tem na história, que eu acho que é a parada mais legal, que eu estou fazendo com mais capricho, e acho que o pessoal não está notando ainda. Porque eu acho que o pessoal às vezes nem tem a noção dessa ideia de Brasil. O pessoal está muito naquela ideia, sei lá, do Brasil de Regina Casé e Meu propaganda Deus da do céu. Copa, favela e outra coisa. E eu estou tentando fazer uma parada mais de um Brasil profundo, Você mais consegue. Te vem regional. algum exemplo na cabeça agora que você consegue trazer? As ruínas, né? Você está falando na Uhum. história ou na. É, na história que você fala, ó, isso aqui eu vou dar esse traço brasileiro aqui que eu acho legal. Sim, as ruínas do capítulo 1 já é as igrejas de Mariana, de Ouro Preto. Uhum. A ave que ela monta é uma arpia, né, que é uma águia brasileira, um gavião real, né? Falcão real, acho. Mas é a arpia. Hum, no Guará, a própria pombagira, que aparece no capítulo 5. Então, tem muitas coisas assim, mas eu estou tentando fazer menos descarado e uma ideia mais de. É muito inspirado no. Dos 6 capítulos que caíram, 4 os títulos são músicas do Elomar, né? Que fora Dark Souls, acho que a Elden Ring é a maior inspiração, na verdade, de Elomar para esse quadrinho. Que é um compositor bem relativamente desconhecido de brasileiro, que tecnicamente é música sertanejo, mas se tu pensa em sertanejo, começa a ouvir ele, é uma vibe completamente diferente. Tipo, ele canta uma espécie de um Brasil pós-apocalíptico, de um sertão profundo, assim, e muito inspirado em meio sacro, misturar arte sacra com música medieval e trovadores. Né? Tá fechando 7 tempos que minha vida é caminhar pelas estradas do mundo, dia e noite sem parar. Já visitei os 7 reinos, aonde eu tinha que cantar. 7 didal de veneno, traguei sem pestanejar, mas duras penas, só eu vendo outro cristão pra suportar. Porque tem uma tese. Existe o Brasil esquenta da Regina Casé, que é o Brasil que a gente vendia para o mundo. E existe o Brasil dos anos 50, vendido com bossa nova, essa estética. Mas existe um outro Brasil, que é a ideia do. Que a gente já foi império, tá ligado? A gente estimação tem a tese, que é uma tese não muito difundida, mas existe uma galera que fala, cara, no final do dia a gente é herdeiro de Roma, tá ligado? A conquista das Américas, né? E a colonização do Brasil é meio que como se fosse a quarta cruzada. Então tem toda uma simbologia na história que eu tento pegar essa vibe. Sei lá, quando você
Eu não sei se você já foi uma dessas cidades históricas mineiras, tipo assim, Mariana, Tiradentes. Ainda não, mas eu tenho muita vontade, cara. Tu pisa no lugar e tu sente que você fala, cara, não é o que eles estão vendendo de Rio de Janeiro, isso aqui é o Brasil. Isso aqui é uma outra parada. A gente, É muita história que tem, né, cara? Tipo, que é legal e dá pra você aproveitar bastante, cara. E você cara, falou do Elden Ring, eu ia até brincar aqui. E o Brasil é um prato cheio pra Elden Ring de inspiração, né? Só tem desgraça, às vezes. Meu Deus. pós-apocalipse. Cara, quando você para pra pensar, cara, é tão louco para pensar alguns detalhes. O Brasil é o único país que teve uma capital da Europa. Rio de Janeiro já foi capital de Portugal. Tá ligado? Tem Sim. umas coisas meio loucas. Se você parar pra pensar na estética e na vibe do Brasil, até a coisa a ideia da caatinga, do Nordeste, é meio pós-apocalíptico. Tá ligado? Uhum. Então tem a próprio norte, né, a Amazônia. Então tem uma coisa cultural no Brasil que eu acho muito legal e eu acho que até uma janela de oportunidade, porque está meio batido inspirar em gótico ou Inglaterra, era vitoriana, Sim. e praticamente França. Nem coisa muito. Você não vê muito, mas eu não vejo assim nessas estética de fantasia medieval, coisa muito ibérica, assim, né? Portuguesa e espanhola. Você vê mais geralmente germânico, francês, por aí, e quando vai para a Inglaterra uma coisa mais era vitoriana. E o Brasil, no Ah, finalzinho desse rolê, né, cara? sim, As concordo. Américas em geral, né? México também é muito legal, cara. Pô, tem muita coisa muito legal, assim, que não é muito explorada. Ou quando o pessoal explora, assim, vai para aquela obviedade, tipo, vamos fazer. O cara vai fazer um comics, aí faz o Capitão Brasil, vai fazer um Capitão América com a bandeira do Brasil. Ou vai pegar o óbvio não, a cultura brasileira, Saci Pererê, Caipora. Isso não que não acho paia também, né? Sim. No próprio Moças Altas você tem a Cuca, né? Mas Uhum. eu tento dar uma roupagem um pouco menos óbvia, assim, né? Legal. Eu acho muito bom. Parabéns, inclusive, por explorar isso. Eu acho que o bom trabalho deve ser parabenizado, inclusive. Mango, antes da gente fechar aqui, só para a gente fechar com chave de ouro aqui esse episódio, cara, aproveitando que você é uma referência nacional, uma referência internacional, que você é um cara muito competente no que você faz, uma pessoa que hoje começa a ilustrar e quer galgar esse caminho, seja por RPG ou para qualquer outra uh, vertente disso, mas eu digo ainda na área de ilustração, mangaka. Cara, quais dicas a pessoa você daria para uma pessoa que está começando? O que você fala, pô, eu acho legal você por aqui? O que você indica para essa pessoa? Eu acho que mais do que, sei lá, estudo, inspiração, é que eu vejo que seja talvez a minha maior virtude em comparação a muitos autores e artistas, e eu vejo que o pessoal bom, ou que às vezes nem é tão talentoso, mas o pessoal que consegue se dar bem a longo prazo, é disciplina. É conseguir focar e se manter fazendo durante muito tempo, sendo resiliente, porque o pessoal é muito inconsistente. Tipo, muita gente muito boa, muito talentosa, produz muito pouco. Mas se você continua mantendo, fazendo bem durante um bom tempo e tendo foco de longo prazo, geralmente as coisas dão bem certo. Eu também acho que o pessoal é muito imediatista, né? Tipo, quer começar agora e já estourar e já bombar, sendo que tem que galgar o caminho, tem que aprender, tem que desenvolver a técnica, né? Tem que ganhar a ferida, né? Que a gente fala assim. Hoje em dia, eu não sei como é que é o caminho hoje para se só você também trabalhar muito e postar muito, mas porque hoje, por exemplo, algoritmo, hoje o pessoal é muito escravo de algoritmo. Uhum. Estou vendo muito artista tendo que fazer. Eu ainda não fui para essa linha, mas temos que fazer reel. Então, por exemplo, eu vejo mangakas hoje, tipo, ele não pode postar uma imagem. Ele tem que fazer, olha, eu acordei pela manhã, esse foi o esboço que eu fiz. O cara tem que ser meio influência e postar o reel, porque o algoritmo só divulga o reel. Sim. Mas eu ainda não fui por essa porque eu acho um saco fazer isso. Pelo menos por daqui a 2 meses eu posso estar fazendo e queimar a língua. Me vi obrigado a fazer, mas
Eu não sei, cara. Tem umas coisas, tem umas mudanças. Eu acho que tem duas coisas que a gente não sabe a dimensão do futuro na questão da arte, que é como os algoritmos estão interferindo e como a IA está interferindo. E isso realmente não tem uma resposta fácil. Mas eu acredito que você melhorar a sua arte e ter consistência, mal não vai fazer. Mas eu não diria hoje que é uma resposta, não seria um caminho tão fácil. Não que tenha sido fácil, nunca foi, mas é um caminho tão garantido quanto poderia ser em 2015, 2016, 2017. Hoje, com os algoritmos mandando em rede social, às vezes você seguir o algoritmo pode fazer mais sucesso. E a mesma coisa com IA, eu realmente não faço ideia. Eu achei que ia diminuir muito mais, mas eu conheço outros artistas. Inicialmente eu senti que teve uma diminuída, mas depois não. Continua tendo uma demanda muito parecida. A IA, inclusive, né, que, pô, também sou ator, impacta no meu trabalho, querendo ou não, né? Artisticamente a IA sempre vai impactar. Como você lida com a IA hoje em dia? Cara, eu tento não pensar sobre, porque Uhum. houve uma época em que eu estava pensando. Eu cheguei a tentar usar como Ferramenta, né? aham, chegar assim, olha, eu vou pegar o modelo, vou pegar o briefing, vou fazer o esboço, vou pedir para o modelo fazer 5 versões. Só que eu percebi que estava tirando a parte do processo da graça de fazer o meu rolê. E não estava adiantando muito, não estava melhorando muito o resultado. Não estava curtindo muito. Então eu fiz algumas artes assim, usando esse método. Hoje eu uso IA para. Especificamente uma parada que eu achei muito bom foi para onomatopeia, que é o som, os efeitos de som do mangá. Então, quando eu digito o que está acontecendo na cena, eu falo, me dê umas opções de som. Eu acho que isso me ajuda muito, a parte criativa de criar sons. É engraçado. E às vezes, quando eu quero fazer um ângulo de câmera muito ousado, com uma perspectiva muito ousada, aí eu faço esse rolê, porque eu acho um saco desenhar perspectiva. Aí eu descrevo uma cena, tento fazer, seja no Grok, no ChatGPT, umas versões de ângulos, aí eu me inspiro, né? Copio. Igual o cara usaria o Google para ver uma foto de Sim, para ter referência, né, de como referência, seria, mas né? eu não uso a arte que foi desenhada, entre Uhum. aspas, pelo IA. Mas eu acho que é isso. O meu maior problema, o que eu tento não pensar sobre, é que já tem uns 6, 7 meses que eu vi, acho que uma arte no Twitter, e algumas que eu não sabia que era IA. Que eu olhei assim, achei muito bom e tal, porque eu olhei e falei, pô, que artista pica. Eu fui olhando. E se eu que trabalho com isso, olha, e já vejo algumas artes que eu não consigo diferenciar, não sei como é que vai ser daqui a alguns anos, né? Então, eu não sei. Mas eu tento não pensar sobre. Eu estou tentando ir pelo meu caminho de virar autor, sei lá. Essa pica é do pessoal mais novo. Essa pica do Aspira agora. Eu já fiz minha parte, pô. Tá certo. Bom, pessoal, agradeço o Mango por ter feito parte aqui desse episódio. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu conhecimento, pelo seu profissionalismo, por tudo. Tem algo mais que você quer adicionar? Algo mais que você quer trazer aqui pra gente? Faz seu jabá de redes sociais todas aí. Pô, sigam o Ricardo Mango no X, mas principalmente no Instagram, que é onde eu sou mais ativo, Ricardo Mango. E, pessoal, pô, não sei quando vai ser esse podcast, mas quando sair, talvez, se demorar demais, talvez já tenha o volume de Dusk Maiden. Só falta terminar o capítulo 7. E é isso aí, cara. Leia. E onde a gente encontra Dusk Maiden? Não posso falar porque eu não fechei com a editora, mas já tá. Ah, entendi, tudo Mas bem. é uma das grandes. É uma das grandes aqui, BR. E acho que o pessoal que me seguir vai ver só digitar Dusk Maiden com daqui 2 meses. O plano é sair, porque eu falei com a editora, na CMB. Não sei se vai estar muito curto. Tipo, eu tenho que terminar um capítulo inteiro, quero fazer um capítulo grande, caprichado, até dia 15 de agosto. Ou seja, eu teria que mandar para revisar, mandar para gráfica e tudo mais. Mas daqui até 15 de agosto deve ser o volume 1 de Dusk Maiden, que é pô, um mangá de RPG, Dark Fantasy, abrasileirado, sem ser óbvio. E a galera tá curtindo. A própria Shueisha, que é a editora da Shonen Jump, curtiu. Eu estou entregando uma história que eu acho bacana pra caramba. E quem sabe no futuro seria legal para criar um cenário de RPG em cima daquilo, cara, que eu acho legal.
Imagina um RPG Dark Fantasy brasileiro. Não feito, não só feito por brasileiros, mas abrasileirado. Sem ir pela obviedade de bandeirante, de não, vamos fazer um negócio como se fosse o Miyazaki dirigindo Elden Ring, dirigindo. Ah, muito legal, cara. É essa vibe, pô. Gosto, gosto. Sekiro não foi dirigido pelo Miyazaki, mas é eles fazendo no Japão. A vibe Dark Fantasy do Japão deles, né? Que é o meu Souls favorito, inclusive. Sekiro é o que eu mais Sekiro gosto. é o que eu menos Sekiro. manjo de lore, depois eu vou pesquisar lá. Pesquisa, eu acho Sekiro muito bom. Bom, pessoal, então foi isso. Não se esqueçam, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deixe seu comentário o que você achou do episódio. E se quiser ajudar a gente mais diretamente aqui com o canal, não se esqueça de virar membro para ajudar a gente, beleza? Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção e eu vejo vocês no próximo nível.